Olá pessoal, tudo bem? É, então, dando continuidade aqui, né, nessa ideia de estar mais em contato com todo mundo, hoje a gente vai falar de depressão, ok? É, eu acho que é interessante a gente conversar um pouquinho sobre isso, é, que às vezes é insidioso, as pessoas não percebem e esse momento que a gente está vivendo agora, ele pode desencadear uma série de questões nesse sentido, não só de potencializar alguém que de repente já esteja, ou mesmo fazer surgir. E eu acho que tem algumas informações que, se a gente ficar atento, pode ajudar bastante, tá bom? Eu fiz um resuminho hoje das coisas que eu queria falar e depois eu acho que eu vou deixar postado esses tópicos aqui, porque eles podem ajudar depois as pessoas. Então hoje eu não vou falar assim, olha, pega papel e caneta, não. Vai ter um monte de dica prática, tá? Na verdade, se a gente lembrar dessas coisas aqui, eu acho que vai ficar mais fácil da gente lidar com a situação, tá? Então, basicamente, eu vou dividir hoje aqui em três partes, tá bom? Na primeira parte, vamos falar um pouquinho do que pode acontecer, o que acontece com a cabeça da gente nesse período de isolamento, de confinamento, ok? Já tem alguns estudos que mostram que isso afeta muito a gente. Isso muda o funcionamento cerebral mesmo da gente, isso leva a uma série de transtornos, e eu vou explicar por quê, ok? E aí, com base nisso, aí a segunda parte, a gente vai falar um pouquinho de algumas dicas do que a gente pode fazer especificamente nesse período para tentar evitar e não deixar que chegue na gente uma depressão, ok? Muito à custa, então, como eu disse, dos eventos desse momento. E na parte final, aí eu vou dar algumas dicas práticas de como a gente pode sair de uma depressão caso a gente sinta que tem algo errado. Isso não é fácil, assim, durante um certo tempo, né, a depressão foi vista como frescura, uma coisa não importante, é da tua cabeça. É claro que é da tua cabeça, mas é muito difícil de lidar. E só quem já teve ou quem já viu um quadro próximo de si é que sabe que isso não é mole, isso não é fácil. E, como eu disse, esse momento que a gente está atravessando agora, ele pode potencializar muito a chance do desenvolvimento desse tipo de coisa. E aí, a gente ficar atento a alguns sinais, eu acho que pode ser muito interessante, além da gente entender o mecanismo que isso acontece, tá? Então, como eu disse, vão ser três partes. Primeiro, uma conceituação do momento, porque que ele pode piorar a situação. Depois, dicas para esse período. E depois, dicas práticas da gente tentar sair dela se a gente achar que a gente já está, ok? Então, vamos lá. O que acontece com a cabeça da gente durante um período assim de isolamento, de distanciamento social? Acho que a primeira coisa, a gente tem que contextualizar o que está acontecendo, ok? Não é simplesmente um isolamento, um distanciamento, assim, como se a gente tivesse ido fazer um retiro ou algo assim desse sentido, tá certo? Isso é uma coisa que está num contexto de muito estresse. Primeiro porque é uma situação inédita, ninguém nunca passou algo parecido desta monta, a gente não tinha noção de que algo assim pudesse acontecer, e certamente das maiores proporções que o ser humano já enfrentou. Então isso aí já é um motivo maior de estresse. E o segundo motivo que precisa ser muito bem contextualizado é o clima de incerteza, né? Porque o que está acontecendo é que a gente está no meio de uma situação em desenvolvimento ainda. A gente ainda não tem um horizonte de solução claro. Pode acontecer de tudo. A gente não sabe quanto tempo isso vai levar, o que vai acontecer. E o ser humano não gosta da incerteza, né? A incerteza gera também estresse. E aí a gente tem uma incerteza dupla, né? Porque olá, que tal? Porque a gente tem uma incerteza dupla, porque a gente tem incerteza da situação de saúde e da situação econômica, porque a gente sabe que uma coisa está aí sendo
Elas foram até colocadas meio que contrapostas uma com a outra, como se isso existisse, isso não existe, mas é uma preocupação do momento com a saúde e uma preocupação ali do que vai ser depois, e se isso perdurar por muito tempo, a gente já começa a surtar. Então, ou seja, o clima é de muito estresse, ok? De incerteza. E aí mexeu diretamente na coisa que talvez seja mais importante para o ser humano, que é o trabalho, né? O trabalho define, o trabalho dá identidade, e o trabalho de muita gente está mudando, o trabalho de muita gente se perdeu, e isso tudo junta nesse clima de estresse extremo, esse clima de uma situação inédita mesmo, que esse confinamento, ou seja, essa necessidade de se afastar do outro, isso leva muito à ideia de solidão, né? E é um dos piores sentimentos e sensações para o ser humano, porque nós somos seres sociais, né? Extremamente. A gente precisa estar junto do outro, a gente precisa uns dos outros. E essa sensação de solidão, é bom que se fique claro que não precisa ser traduzida necessariamente por estar isolado, estar sozinho, estar distante. Quanta gente tem muita gente perto e se sente solitário, e muita gente é o contrário, né? Fica sozinho na boa e não se sente solitário. Então a grande questão é a sensação, ok? Isso tudo junto contextualiza esse momento extremamente crítico para a gente. E aí há que se ter cuidado com sentimentos e sensações, porque elas são muito derivadas umas das outras. Como eu disse, assim, existem estudos que mostram que o isolamento, depois de 3 dias de confinamento, já muda o funcionamento cerebral, ok? Então, assim, ele é extremamente danoso para o ser humano. Então, esse clima que se instalou de uma hora para outra, no susto, no medo, tudo junto, isso é um terreno muito fértil para que mexa aí no psicológico da gente. E as pessoas que já não estavam bem talvez fiquem mais suscetíveis a isso ainda. Junta o estresse, junta a incerteza, junta a mudança das rotinas, e essa sensação de solidão, de afastamento, isso mexe muito com o emocional das pessoas. Então, não é simplesmente um confinamento, ok? É um confinamento dentro deste cenário, o que já é extremamente danoso por si só. Então, e ainda tem mais um agravante, assim, né? Parece que as pessoas que encaram esse confinamento como uma obrigação, ou seja, assim, eu estou indo porque eu estou sendo obrigado, eu não queria ir. Parece que essas sofrem mais. Talvez fosse interessante a gente conseguir mudar o viés da gente e entender exatamente o que está acontecendo, e saber que esta necessidade de se isolar nada mais é do que um ato talvez de amor, um ato de cuidado do outro, porque a gente sabe que a gente vai minimizar muito transtornos e sofrimentos se a gente conseguir ficar restrito, contido agora em casa, mesmo sabendo que isso faz mal para a gente. Na verdade, o que a gente está aqui é administrando o que vai fazer menos mal, porque malefícios a gente já vai ter. Então, tentar encarar esse período como sendo um ato solidário é algo que vai minimizar transtorno. E na verdade entendeu? Então a gente tem que pensar nisso. Agora, diante desse cenário extremamente negativo, e com essa situação que ainda não está definida, eu acho que tem algumas coisas que a gente pode tentar ficar fazendo, ou tentar ter em mente para minimizar um pouco essa sensação de sofrimento que a gente pode ter, ok? Eu acho que a primeira delas é a gente se manter ocupado, ok? Mantenha-se ocupado com atividades diversas, ou as que você mais goste, atividades prazerosas, e principalmente, se possível, atividades de interação. Hoje em dia a gente tem à mão essa virtualidade toda, e isso pode ser muito útil, desde que se use com inteligência,
ok? Porque também interatividade para passar negatividade vai gerar o efeito inverso, ok? É, eu acho que a gente tem que se concentrar em falas positivas, em estimular que a gente tire a atenção, tire o foco da situação, porque não vai mudar nada se eu ficar ali só trabalhando no negativo, só pensando na coisa ruim, na coisa ruim, na coisa ruim. Isso só vai me fazer mal, porque o que eu estou interpretando ou vendo dessa situação não vai mudá-la, ok? Pelo contrário, tem o potencial de mudá-la para pior, porque a gente sabe que ficar trabalhando aí na faixa de emoções negativas, isso abaixa a imunidade da gente. Então, nada mais do que eu estou fazendo aqui é aumentar as minhas chances de ficar doente, com gravidade. Então, a gente tentar se manter positivo, se não possível, pelo menos neutro, ok? Chega uma hora em que é muito necessário que a gente tire o assunto da cabeça, tire o assunto da boca e tire o assunto do coração, porque isso não vai acrescentar em nada. E a gente precisa se policiar, porque parece que a gente tem uma necessidade de reverberar as coisas. A gente vive um tempo onde todo mundo tem uma opinião, né? Mesmo daquilo que não sabe. E aí a gente gosta de ficar trocando ideias, às vezes sobre o nada. Então, assim, vamos tentar ser interativos, vamos tentar construir coisas, mas falas positivas, ok? Isso faz muita diferença. Isso faz muita diferença. E, principalmente, se mantenha ocupado, ok? É um período, às vezes, difícil porque tem aquelas coisas que a gente gosta muito de fazer e não tem tempo para fazer porque nunca está em casa para fazer. Mas agora que a gente está em casa, ninguém está afim. Então, assim, a gente perde um pouco o interesse, o gosto pelas coisas. E se a gente se deixar levar por isso, vai ser progressivamente pior. Então, antes de pensar em remédio, antes de pensar em qualquer coisa externa que venha, procura trabalhar isso, porque isso é muito importante, ok? Uma outra dica que eu daria é o seguinte: tenta dividir as suas atividades e não tente fazê-las todas no mesmo dia, sabe? A gente tende a querer pegar e resolver tudo de uma vez, mas já que a gente está em casa e já que está sobrando um pouco de tempo, vamos tentar dividir as tarefas, assim, não esgote tudo que você tem para fazer de uma vez só, porque vai te sobrar um tempo ocioso depois e isso não é bom. A gente se manter ocupado, como eu estou dizendo, com coisas corriqueiras, coisas do dia a dia, faz muita diferença. Liga a gente ao contexto que nós realmente pertencemos e não a esse momento tumultuado que a gente está passando. E aí, nesse sentido, tem duas coisas muito simples, mas que a grande maioria das pessoas negligencia, ok? A gente pode tentar fazer exercícios de respiração e de meditação. São duas coisas que mudam muito o estado emocional da gente, o estado cerebral mesmo, mental. E muita gente acha isso complicado. Na verdade, não tem nada de complicado. A gente acha complicado porque nunca tentou, ou decidiu que já não queria, sem conhecer, né? Exercícios de respiração são muito simples de se conseguir. A gente consegue essa orientação. Eu vou arrumar um jeito de disponibilizar isso aqui, arrumar alguém para me ajudar a falar disso. E hoje eu vou me deter um pouquinho sobre a questão da meditação. Meditação tem vários benefícios para o ser humano e é algo que a gente negligencia totalmente. E curioso que é tão simples, né? Porque você não precisa de equipamento sofisticado, você não precisa de nada caro, você só precisa de paciência, você só precisa de disciplina e é algo extremamente transformador. Eu posso afiançar isso para vocês de já ter lido muita coisa e de já ter tentado começar eu mesmo, ok? Tem um dado que é muito interessante que talvez anime a gente. A parte do cérebro do ser humano, que é a mais nobre, a que tem o raciocínio cognitivo, que é a parte que nos diferencia do resto dos animais,
é chamado massa cinzenta, ok? É a que recobre o cérebro, é a parte mais externa. E ela tem uma espessura, ok? Normal, média no ser humano. Monges budistas que meditam quase todos os dias, um período grande, eles têm essa camada o dobro do tamanho da gente, meros mortais, que não faz meditação. Então, literalmente, os neurônios ficam bombados quando a gente tem a prática da meditação. E justamente essa parte dos neurônios que são os mais nobres, as funções mais nobres do cérebro da gente. Então, isso leva a muitas vantagens agora e vantagens futuras quando o envelhecimento chegar. Então, assim, seria muito legal que a gente conseguisse ter essa disciplina. E calar os pensamentos é algo extremamente difícil. A gente está sempre, né? Tem sempre aquela voz lá que fica ecoando dentro da gente. Então, muita gente acha complicado, começa a fazer. O que é meditar? Não é? É você tentar não pensar em nada, ou tentar ter o pensamento focado para começar que seja em uma coisa só. Tentar se separar deles e não ficar com a mente, ok? E aí, uma boa dica para começar nesse período em casa, agora, eu vou propor um exercício aqui que todo mundo pode tentar fazer para ver se consegue desenvolver a prática da meditação, ok? Começar, como eu disse, é complicado, é difícil, mas vamos fazer a proposta de 2 atividades domésticas que podem servir de base para a gente iniciar um processo de meditação. Primeiro é tomar banho, ok? O que é a proposta aqui? Que de hoje em diante, na hora da gente tomar o banho, vamos tentar, desde o momento que abrir o chuveiro até o momento que fechar, pense somente no banho, ok? Não deixa a mente divagar. Então, assim, ó, a gente pode prestar atenção na água, no sabão, que está com o pé no chão, que está ali se ensaboando, que parte do corpo que o que está acontecendo, sentindo ali a temperatura da água, entendendo aonde que está, mas não deixa a cabeça sair para fora do box, ok? Saiu, traz de volta. Saiu, traz de volta. A maioria das pessoas não leva muito mais do que uns 10 minutos para tomar um banho, 10, 15 minutos. Se a gente conseguir introduzir isso, é um primeiro passo. Quando a gente for chegar de fato a uma proposta mais profunda de meditação, já vai ser mais fácil, tá? E tem uma outra atividade também que é perfeitamente possível da gente tentar fazer algo assim. Lavar louça, sabe assim, olha, na hora que estiver lavando louça, não deixa a cabeça sair dali, ok? Pensa que está na cozinha, pensa que está ali lavando o prato, vendo a textura, o sabão, a espuma, a água, o prato, a sujeira, que seja, mas quando o pensamento fugir, traz de volta, ok? Quando o pensamento fugir, traz de volta. Isso é uma questão de disciplina. A gente vai conseguindo aumentar isso progressivamente e isso é algo que, além de acalmar e relaxar, é algo que propicia um controle emocional muito grande. A gente fica mais senhor das emoções, a gente fica mais equilibrado, a gente consegue não ter tantos altos e baixos ao longo do dia, né? Então, assim, seria muito interessante que todo mundo tentasse isso. E isso é um dos conselhos médicos mais esquecidos, sabe? Porque de tão simples se torna complicado, porque você tem que é algo que você tem que fazer sozinho, é algo que você tem que fazer por mera disciplina. E a gente tem resistência a isso. Não é uma bobagem, funciona muito e faz muita diferença em um curto período de tempo. Então, a proposta da dica desse momento aí, essa terceira dica, investe em meditação. Não precisa mais do que 5, 10 minutos dia para começar e eu garanto que vai fazer uma diferença muito grande. Talvez seja mais fácil começar de manhã, antes mesmo de sair da cama, ou na hora do banho, como eu disse, à noite antes de deitar, mas pega um horário e tenta. De tão simples, fica difícil, mas é muito positivo, ok? E aí a gente não vai estar precisando de remédio, não vai ter efeito colateral, e efetivamente vai ajudar a gente.
Agora, se o caso é que já aconteceu, ok? E isso não está difícil, só da gente conversar com as pessoas hoje em dia, se você já sente que tem algo errado, que não tô bem, não tô como eu sou, tem coisas acontecendo, eu acho que eu tô depressivo, ou eu acho que eu tô deprimido ou deprimindo, principalmente quem já teve algum quadro antes na vida, talvez vá saber, talvez vá ficar muito assustado. Outras pessoas isso acontece e a pessoa não percebe, é mais fácil talvez a gente perceber no outro do que na gente mesmo, e isso é complicado, mas se a gente fingir que não está acontecendo é muito pior. Então, existem algumas coisas muito simples que a gente pode tentar começar a fazer, dicas simples, dicas práticas, que podem te ajudar muito nesse momento, ok? Antes da gente ter que partir para procurar ajuda, que nesse momento está mais difícil ainda, né? Porque ninguém está querendo sair de casa, está todo mundo aí meio curto de grana, então é legal que a gente tente se policiar, se ainda é possível. Eu estou detectando que eu estou assim, mas eu tenho ainda força para fazer alguma coisa. Então vamos lá. Tem 10 dicas que são legais e fazem muita diferença. Primeiro, se concentre no que você já tem. Para de pensar naquilo que você não tem, que você gostaria de ter, que está difícil de conseguir, que está difícil de conquistar, e se concentra em tudo que você já tem. Porque mesmo nos piores momentos onde a gente está achando que está tudo errado, que nada está dando certo, que está tudo andando para trás, se a gente olhar direitinho por outro ângulo, tem um monte de coisa legal que eu garanto que você tem. Então, tira o pensamento daquilo que você não tem e coloca no pensamento aquilo que você já tem. E isso ajuda muito. Segunda dica é foca no que depende de você. Não foque no que depende de terceiros. Não foca no que depende de circunstâncias, no que depende da sorte ou no que depende da atenção de outras pessoas. Foque no que depende de você exclusivamente. E de novo eu repito, tal como a primeira dica, por mais que a gente esteja numa situação complicada, há de haver muita coisa que depende só de você para que você consiga mudar essa situação. Isso é muito importante. As pessoas que estão depressivas, iniciando um quadro assim, elas têm a tendência de se focar naquilo que elas não têm e naquilo que não depende delas. E isso joga a gente cada vez mais para baixo. Então, primeiro, se concentre no que você tem e segundo, se concentre no que depende de você, ok? E duas sensações, dois estados emocionais são muito frequentes numa depressão, no início de um quadro ou mesmo avançando. Caso bata angústia, eu não sei se todo mundo sabe o que é angústia, talvez saiba do significado, mas eu não sei se já sentiu, se sabe do que eu estou falando. Não é difícil identificar, ok? Mas caso bata angústia, para tudo, para o que está fazendo, fecha os olhos, respira fundo uns 2, 3 minutos. Esse ato da respiração realmente limpa muita coisa. A respiração profunda, concentrada, ela manda embora uma série de emoções ruins, de emoções negativas, e a angústia é uma delas. Então, assim, super funciona, ok? A gente chegou naquele ponto, aquela situação, sabe? Fecha os olhos, respira fundo, uns 2, 3 minutinhos, respiração forçada mesmo, enche o pulmão de ar e solta, isso vai aliviar, tá? E se bater desânimo, que é a outra coisa muito comum, né, no quadro da depressão, se bater desânimo, a dica é mexe o corpo fisicamente. Quando a gente mexe o corpo fisicamente, você eleva a
a frequência, vamos botar assim. Você parece que se afasta um pouco, se energiza um pouco. Então isso é muito interessante. Põe uma música, dança, sabe? Mas mexe o corpo, assim, combata isso. Porque se você for se deixando dominar por angústia, por desânimo, e a cada momento você vai mais introspectivo, você não vai sair nunca dessa situação. A gente não pode aceitar isso. Eu sei que depois de um determinado ponto é difícil, mas é um dia de cada vez. Então, um pouquinho que a gente conseguir fazer já faz muita diferença. É, Lembra muito dessas coisas, entendeu? Anote isso aí e coloque em prática caso você detecte que tem alguma coisa ficando errada, né? É, não deixe o desânimo dominar. Mexe o corpo, ok? Eu acho que a quinta dica, ela fala da alimentação, como já subiu aqui. É, Tudo que a gente sente, né, todas as emoções da gente tem um comunicador, é, tem um comunicador cerebral, tem um mediador químico, né, no cérebro da gente. A gente sente porque uma célula produz um negocinho aqui que vai bater em outro lugar e aí vai lá. E o neurotransmissor muito associado com prazer, serotonina, né? E felicidade e realização, dopamina também. E o cérebro da gente, para produzir essas substâncias, ele produz isso com base na alimentação da gente. Então, uma alimentação saudável, uma alimentação de produtos frescos, de preferência que não foram congelados e não sofreram cozimento, mas que foram colhidos frescos, cresceram ali à luz do sol, isso ajuda muito. Então, uma alimentação equilibrada, não só que conte calorias, que veja o que é proteína, o que é carboidrato, o que é gordura. Tem que ter vitaminas, tem que ter sais minerais, tem que ter uma série de nutrientes que vão ajudar e facilitar essa produção desse mediador químico, que é muito importante nos casos de depressão. Outra coisa que pode ajudar muito nesses casos é ter um animal de estimação. Os bichinhos que a gente tem em casa é, é um... Bom, é só quem já atende, mas via de regra, um amor incondicional e eles despertam na gente, né, a liberação de ocitocina, que é justamente o neurotransmissor do amor, ok? Então, isso faz muito bem pra gente. Principalmente se cobre menos, ok? Se cobre menos. A gente está desenvolvendo cada vez mais uma autocobrança, nunca está bom, nunca está suficiente, e a gente quer sempre mais, e a gente quer acertar tudo, fazer tudo, se cobra menos. Isso ajuda muito. Outra dica importante é: viva o momento presente. Isso é algo extremamente difícil para o ser humano, para essa mente lógica da gente, viver o presente, mas toda vez que a gente tira a cabeça da gente daqui, de onde a gente está, tem uma chance muito grande de dar ruim, porque a gente pode visitar o passado e a gente pode querer visitar o futuro, e as duas estratégias são péssimas, porque via de regra, quando a gente visita o passado, a gente visita o passado que deu errado. É muito mais fácil a gente ter memórias ruins do que memórias boas, né? As memórias ruins, elas marcam muito mais a gente. As memórias positivas pouco ficam na cabeça da gente. E quando você traz a memória ruim para o presente, não é mais o fato, né? Não é mais o problema, não é mais o sentimento ruim que você teve naquela hora. É simplesmente memória, ok? Então, assim, a gente está escolhendo ter uma memória de algo ruim. E aí, se você traz aquilo, você vai vivenciar aquilo de novo, né? E fortemente eu acredito que a gente constrói o futuro da gente com base no presente.
é o que você tem na cabeça, é onde você se direciona, é onde você joga seu pensamento, onde você joga suas metas, seu foco, é o que você vai construir. E se você traz o que já passou de volta, e ainda mais se você traz o que deu errado, a gente talvez tenha aquela sensação que tudo na vida da gente se repete. Sabe assim? Você tem lá um chefe ruim, você sai do emprego e você arruma um chefe igual. Você está num relacionamento ruim, aí você vai lá, termina, arruma outro, é o mesmo tipo de pessoa. Parece que os problemas vão se repetindo, assim, ciclicamente na vida da gente. E aí eu pergunto assim, né? Se a gente faz tudo da mesma maneira, como é que pode dar um final diferente? Então, eu acho que pensar no passado não faz bem, ok? Talvez um passado de uma conquista, algo positivo, possa servir de estímulo, mas não é essa a memória que a gente tem. Via de regra, a gente tem a memória do que deu errado. Então, eu acho que isso é tentar construir um futuro com base no que deu errado. Vai dar errado a vida inteira. E, igualmente, sair daqui e ir para o futuro é talvez tão ruim quanto, porque o futuro é incerto, né? A gente parece que tem várias possibilidades e ficar tentando predizer o que vai ser ou ficar com medo do que vai vir e tentar talvez te cercar de todas as garantias como se isso fosse possível, né? A gente quer controlar tudo, quer estar seguro de tudo, quer estar, né? Isso não vai ser possível. E tem uma coisa muito ruim também, porque ou a gente vive ou a gente pensa na vida. Na hora em que a gente está pensando na vida, a gente não está vivendo. Você está simplesmente anulando o futuro, anulando o presente e pensando ou no que já foi ou naquilo que a gente nem sabe se vai vir. Então, para de pensar na vida e vive o momento presente, que é o único tempo que conta de verdade, né? Que é o grande presente da existência da gente. E nona coisa que eu diria é fale mais não, né? A gente às vezes se condiciona a estar sempre disponível, estar sempre querendo ajudar, estar sempre querendo, né, resolver tudo. Aprende a falar não. A gente se coloca em situações de dependência alheia e aí a gente fica naquela obrigação. Mas na verdade quem se colocou lá foi a gente, entendeu? E o dia que você falar não, o mundo não vai acabar nem com o coronavírus, tá? Quem perguntou aí, pode ficar tranquilo que não. Isso vai passar. Agora, tudo passa. Então, aprende a falar não. Quem tem que se virar, se vira. Não tem outra forma, tá? E por último, eu acho que é uma coisa muito, muito, muito interessante seja grato. Seja grato. Mas não é essa gratidão aí que virou, né? Todo mundo agora termina a frase, termina gratidão, ok? Existem dois tipos de gratidão. Tem gratidão passiva, sabe, que é essa assim, você acaba de receber uma coisa, aí você agradece. É quase um ato reflexo, sabe assim. Eu me questiono se a pessoa está mesmo na gratidão naquela hora. Parece que é como uma educação, ok? Obrigado, de nada. Não sei se é uma gratidão genuína, ok? Gratidão ativa é aquela onde a gente para, não no momento em que você recebeu o que você está agradecendo, mas é aquele momento onde você se lembra de fazer o agradecimento para você mesmo, para Deus, não precisa sair bradando, porque isso é enxergar o lado positivo das coisas. Isso é ver que por pior que a situação esteja, por mais difícil que esteja tudo, a gente ainda tem muito mais motivos para agradecer do que para pedir, né? E isso é um exercício diário. Isso muda a forma da gente sentir as coisas. E para isso basta começar. Muda muitas coisas, é bastante transformador isso. Essa energia da gratidão
ela é um circuito novo na cabeça da gente que desliga o circuito da ansiedade, do medo, do estresse, né? Porque a gente está o tempo todo competindo, com medo de tudo, querendo controlar tudo, e aí não sobra tempo para agradecer. Okay? A gente está sempre pedindo mais e mais e mais. E a gente só vai conseguir contrabalancear isso na cabeça da gente se a gente ligar outros circuitos dentro da cabeça, né? Que é gratidão, que é compaixão, que é solidariedade. Isso abre a gente para uma série de outras emoções mais positivas ainda. E parece que vai ajudando a gente a deixar para trás aqueles circuitos mais básicos que mantiveram a gente vivo até hoje, né? Que a gente precisou disso para estar aqui. Mas agora a gente não precisa mais. Agora a gente não precisa mais. Eu acho que esse é o grande motivador dessas mudanças, dessa nova era que está chegando aí. E isso é muito efetivo para tirar a gente daquela situação onde diz que a gente está mais triste, a gente acha que já deu ruim, e eu acho que eu estou meio depressivo, eu acho que eu estou meio triste, o que eu vou fazer? Eu vou procurar remédio? Eu vou procurar um profissional? Joia, faça isso se é necessário. Mas antes, vamos tentar aquelas coisas mais simples, que de tão simples se tornam difíceis, né? Mas a gente tem em mente essa listinha, tá bom? Se concentre no que você já tem e pare de pensar no que você não tem. Foque no que depende de você, exclusivamente, e não na dos outros. Caso angustiado, pare tudo, feche os olhos, respira fundo, 2, 3 minutos. Caso desanimado, mexe o corpo. Põe uma música, agita, daí. Paga de doido, não tem problema nenhum, a vida é sua. Alimentos saudáveis, para que a gente consiga manter uma boa produção de serotonina. Tenha um animal de estimação, ok? Principalmente se for um bichinho bem interativo, isso desperta ocitocina na gente, a necessidade do cuidar, de estar perto, de ter ali alguém que ama a gente incondicionalmente, e a gente ainda tem ali a obrigação, desenvolve o sentimento de cuidar, o que é muito importante, né? Se cobre menos, viva o presente, para de visitar passado, visitar futuro, fale mais não e seja grato. Gratidão ativa, ok? É aquela onde a gente para e lembra que tem que agradecer, e não simplesmente como uma resposta a algo que foi feito, foi ganho, ou uma resposta automática do tipo bom dia, okay? Essas coisas vão fazer muita diferença no cuidado da gente com a gente mesmo, e nesse período em especial, que, de novo, a gente está no meio de uma situação, não me parece que ela vai ser curta, e eu acho que a gente vai ficar nessa situação ainda um bom tempo, as dificuldades vão ser progressivas, e a gente vai ter que se cuidar, vai ter que reinventar um jeito novo. Mas vamos ver, né? Já estou eu aqui tentando fazer a futurologia que eu falei para não fazer. Vão viver o dia de hoje, vão viver o momento do agora, porque isso é o que conta. O tempo que a gente tem é o tempo presente. Não tem condição de tentar viver outro, ok? Então, basicamente, era isso que eu queria pontuar, passar para vocês hoje, porque eu estou sentindo que esse é o clima do momento, sabe assim, ansiedade, depressão, essa alteração hormonal tão profunda. Então hoje eu não fiz ninguém anotar nada não, mas eu vou publicar uma fotinho aí daqui a pouco, desse meu roteirinho básico aqui, que eu quis passar para vocês, que primeira parte, né, contextualizar o momento. Na segunda parte, dicas para esse período em especial. E por último, se a gente sentir que já começou a dar ruim, a gente tenta alguma coisa em casa antes, tenta alguma coisa não agressiva antes, e se a gente vê que não está dando, ok, a gente parte para tentar resolver. Mas tem soluções simples aqui que são muito importantes, tá? A dica da meditação
do banho, ela também é muito legal, ela é muito transformadora, ok? É, de tão simples fica complicado, mas eu garanto que uma pessoa que fizer isso por uma semana, 10 dias, ela já sente mudança na vida, né? É, então eu vou deixar essa live nas próximas 24 horas. Depois eu vou copiar para o YouTube e para o IGTV e vou colocar uma postagem na minha linha aqui do Instagram para quem quiser se recordar disso aqui, tá bom? E, gente, é horário novo agora, tá? Horário do SBT de antigamente. A novela começa depois do Jornal Nacional. Então, assim, na hora que terminar o Jornal Nacional, aí vem pra cá que uns 2, 3 minutinhos eu vou estar aqui falando, porque é melhor marcar uma hora onde todo mundo que quer possa assistir, né? Que parece que a gente quer se manter informado, né? Então, vem pra cá depois que a gente tenta desopilar um pouquinho do fígado. Ok? Gente, um abraço. Amanhã eu tô por aqui, então, no mesmo horário.